Muito bem, nós agora um destaque que nós prometemos para você ao longo de todo esse Jornal da Manhã e toda a programação da Jovem Pan, o velório do cartunista e também escritor Ziraldo, que é criador do personagem O Menino Maluquinho, também da turma do Pererê. Esse velório será realizado hoje no Rio de Janeiro. Nós vamos manter contato agora com o Rodrigo Viga, que irá acompanhar, portanto, toda essa movimentação. Viga, então, nós teremos, o velório será realizado, aberto ao público. Muito bom dia a você, Viga. Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você. Um dia triste, mas um bom dia para todos. Nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Começa agora pela manhã no Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro o velório do pai do menino Maluquinho, assim que era também conhecido. O cartunista, chargista, jornalista, escritor, esse tinha uma série de características, né? Nosso querido Ziraldo, que faleceu neste sábado em casa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, dormindo aos 91 anos de idade. Esse velório, portanto, será aberto ao público a partir das 10h30 da manhã no Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro. Vai acontecer até às 3h da tarde. A perspectiva é que seja realizada uma missa de corpo presente no meio da tarde deste domingo e o sepultamento aconteça ainda hoje no cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul da capital. É claro, são várias manifestações de pesar pela passagem, pelo falecimento do cartunista, escritor, chargista e muito mais, Ziraldo, que se foi aos 91 anos de idade. A causa-morte ainda não foi revelada pela família. Porém, ao longo dos últimos anos, Ziraldo, com o passar do tempo, estava apresentando uma certa fragilidade, uma debilidade na saúde. Os próprios parentes e amigos diziam que ele já estava muito frágil, muito debilitado e acabou falecendo no momento que estava descansando, dormindo, na tarde desse último sábado, em casa, no apartamento onde ele morava com parentes, no bairro da Lagoa, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro decretou luto por aqui por 3 dias e, como eu disse, são várias e diversas manifestações que vêm sendo feitas desde ontem nas redes sociais, por colegas, por amigos de profissão, por aqueles que conviveram em redações com o Ziraldo, que foi cartunista também de jornais aqui do Rio de Janeiro, até a classe política também foi às redes sociais para se manifestar e lamentar a perda desse gigante, o pai do menino Maluquinho, Ziraldo, de 91 anos de idade. Inclusive, coincidência, viu, meu caro Marcelo, está acontecendo já há algumas semanas aqui no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, uma exposição que justamente conta toda a trajetória, toda a história do pai do menino Maluquinho, que nasceu em Caratinga, em Minas Gerais, se formou em Direito, veio aqui para o Rio de Janeiro, trabalhou em várias redações e trouxe para o público infantil, por que não dizer adulto, esses personagens que vão ficar eternamente marcados na história. A turma do Tererê, tem também o menino Maluquinho, entre outros personagens inesquecíveis, como é também inesquecível o cartunista Ziraldo, que se foi aos 91 anos de idade, meu caro Marcelo. Sem dúvida, Rodrigo Viga, daqui a pouco você retorna conosco, justamente aí acompanhando o velório de Ziraldo, portanto, que irá acontecer no Rio de Janeiro, e você volta conosco na programação da Jovem Pan. Quero falar com José Maria Trindade, porque Ziraldo também teve uma atuação muito política forte, pasquim, né, Zé Maria? E aquela questão da charge política é uma tradição brasileira, né, Zé Maria? Exato, olha, o Ziraldo é de uma cidade chamada Caratinga, que fica em Minas Gerais, é uma cidade que tem vários políticos importantes e jornalistas, é uma cidade famosa pelos famosos, né? E ele atuou muito em Minas Gerais. Eu conheci o Ziraldo em Belo Horizonte logo no início da minha carreira, logo depois que eu comecei a trabalhar em veículos de comunicação, um grande ilustrador de jornais. Você citou o Pasquim fez história no Brasil, né? Exatamente por enfrentar o regime fechado, e o Ziraldo se destacou nacionalmente. A obra dele é muito grande, e o interessante é que ele partiu para a área infantil, né? E foi muito bem aceito. Não foi só o menino Maluquinho, mas o menino Maluquinho, ele traz aquele conceito lá do interior de quem tem a perna maior do que o mundo é que anda muito, né? O olho maior do que a barriga, e ele traçou exatamente esses conceitos mineiros de uma maneira muito forte.
e isso é a personalidade dele e a personalidade de quem fez muito pelo país. Eu acho que a política tem que ser debatida porque a política faz parte da sua vida. A política define a sua casa, a educação do seu filho e o seu futuro. Então, a política cabe em tudo. Ele tratou a política com um humor, e o humor é muito importante. O humor é uma comunicação muito importante. Portanto, o Brasil perde um dos grandes brasileiros, e o Ziraldo é um mineiro que se tornou um brasileiro muito forte. Mineiro como eu, né? Não sou grandiosa como ele, mas agradeço por ser conterrânea. Agora, Zé, é difícil, né, mensurar a genialidade... Mas você não é de Caratinga, não é? Não. Sou de Uberaba, Zé. Sou de Uberaba. Minas é gigante, né, Zé? Minas tem mais de 800 municípios, Eu sou de Medina. Olha aí, tá vendo? É difícil mensurar a genialidade de... Vale do Jequitinhonha. Sim. Quando eu trabalhava... Também como jornalista em Minas, nós fazíamos muitas séries especiais a respeito do Vale do Jequitinhonha. E já ouvi você falar sobre isso também, sempre me lembro dessas reportagens mostrando a situação por lá. Agora, Zé, é difícil mensurar a genialidade, né, de alguém que por tantos anos, que começa a carreira tão cedo. Eu estava lendo um pouco sobre a vida de Ziraldo ontem e aos 6 anos de idade, ele fez um desenho que impressionou a mãe dele, e a mãe dele mandou isso para um jornal. E esse jornal publicou esse desenho de Ziraldo aos 6 anos de idade. E daí, ao longo de todos esses anos, a representação de um gênio, né? Você lê algo do menino maluquinho de tantos anos hoje, quem não sabe, não dá para falar que é algo que foi produzido há décadas. É algo muito atual, não só no conteúdo, como também nas formas. Então, a gente vai acompanhar esse velório e muito possivelmente nós teremos muitas autoridades também acompanhando, né? E ele merece isso, né? Merece, sim. E o traço dele é inconfundível, né? Dois traços ele já traduz um sentimento. E ele também fez outras coisas. O Mineirinho, né? Que é uma charge dele muito, muito bonita, que ele é o Mineirinho, que é aquele cara sedutor, né? Então tem muitas histórias do Mineirinho, e ele fundou o MMM, que é o Movimento Machista Mineiro. Uma brincadeira que hoje daria cadeia, né? Mas é uma brincadeira que ele e outros chargistas mineiros fizeram lá em Minas Gerais, o MMM, Movimento Machista Mineiro. Era outro contexto, né, Zé? A gente tem que olhar com esse olhar também para isso. Obrigada, viu, Zé? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.